O banco nunca vai te dizer isso sobre a sua aposentadoria, mas eu vou, aos 83 anos. Vou te contar algo que aconteceu comigo há 3 anos e que ainda me tira o sono quando lembro. Estava sentado na sala de espera do meu banco, naquelas cadeiras de plástico duro, quando na mesa ao lado vi algo que me gelou por dentro. Um homem mais velho, teria minha idade, talvez um pouco mais, sentado na frente de um funcionário jovem que falava muito rápido, com muitos termos técnicos, muitos papéis que ia virando sobre a mesa. O senhor acenava com a cabeça, assinava, acenava de novo, assinava de novo. Quando o funcionário se levantou por um momento, me inclinei e em voz baixa perguntei: "O senhor está entendendo o que está assinando?" Ele me olhou e nos olhos dele vi algo que reconheci imediatamente, porque eu mesmo já tinha sentido durante décadas, vergonha misturada com medo, e me disse quase sussurrando: "Não de tudo, mas ele diz que é para melhorar minha aposentadoria." Essa frase me perseguiu durante semanas, porque essa mesma frase me disseram há 15 anos, palavra por palavra, e eu também acenei, e eu também assinei. E levei 5 anos para entender tudo o que tinha assinado, e quanto dinheiro me custou aquele papel que, em teoria, era para melhorar minha aposentadoria. Tenho 83 anos. Entrei em bancos durante mais de 6 décadas. Assinei coisas que não entendia. Paguei tarifas que não sabia que existiam. Aceitei produtos que não precisava porque alguém de terno me dizia que eram bons para mim. E aprendi na marra coisas que nenhum funcionário de banco vai sentar para te explicar com calma, porque se explicar direito, não vende. Hoje te conto tudo isso, não como especialista, como um velho que aprendeu caro. Se em algum momento desse vídeo você reconhecer algo que também aconteceu com você, escreve nos comentários: "Comigo, o banco", e termina a frase. Porque ficamos tempo demais calados por vergonha, achando que o erro era nosso. E muitas vezes o erro não era nosso. Quando você se aposenta, algo curioso acontece no seu banco. De repente te tratam com muito mais atenção, te ligam, mandam carta, te convidam para conversar com o gerente. E essa atenção que parece tão gentil tem um nome mais honesto: oportunidade de negócio. O banco sabe 2 coisas sobre você: que vai receber uma quantia fixa todo mês pelo resto da vida, e que provavelmente tem menos paciência para ler contratos com letra miúda do que quando tinha 40 anos. Essas 2 coisas juntas te tornam um cliente especialmente interessante para eles. O que ninguém te diz é que sua conta corrente pode estar te comendo dinheiro de formas que você não enxerga. Tarifas de manutenção, de administração, por sacar em caixas de outros bancos, por transferências, por débitos automáticos, tarifas por quase respirar, se pudessem te cobrar. Eu paguei durante anos uma tarifa mensal que não sabia que existia. Descobri no dia em que pela primeira vez sentei com meus extratos e os li linha por linha. Era R$ 25 por mês, nada importante, você pensaria. Massa, ou R$ 300 por ano. E eu já fazia mais de 10 anos pagando isso sem saber. 3.000 reais saindo da minha aposentadoria em silêncio, sem que ninguém me explicasse nada. Estava enterrado na letra miúda de um contrato que assinei décadas atrás e que, como todo mundo faz, não li inteiro. Imagina quanto dinheiro pessoas mais velhas estão perdendo agora mesmo por não revisar os extratos? Não porque sejam ingênuas, mas porque ninguém ensinou a fazer isso. Porque confiam no sistema. Porque já tem trabalho suficiente para chegar ao fim do mês. Existe um documento que você precisa pedir no seu banco essa semana. Chama-se tabela de tarifas. Todos os bancos são obrigados por lei a te entregar se você pedir. Eu não sabia que existia até meu vizinho Raimundo, que trabalhou a vida toda numa contabilidade, me perguntar numa tarde: "Você tem a tabela de tarifas do seu banco?" No dia seguinte fui pedir. A moça que me atendeu me olhou com uma expressão que hoje reconheceria sem hesitar: desconforto. Porque clientes que pedem a tabela vão lê-la, e quem lê faz perguntas, e perguntas são incômodas quando as respostas não te favorecem. Trouxe para casa, sentei com meus óculos e passei uma tarde inteira lendo devagar. Descobri 3 tarifas que estavam me cobrando sem eu saber.
Voltei ao banco no dia seguinte, e 2 delas desapareceram assim, sem drama. Com o seu perfil, o senhor não deveria estar pagando essa tarifa. Então por que estava pagando? Silêncio. Um sorriso constrangido. Uns cliques no computador. E sumiram. A terceira não cancelaram porque estava vinculada a um serviço que eu realmente usava. Mas pelo menos a partir daquele dia soube exatamente o que pagava e por quê. Quanto dinheiro eu teria continuado pagando se Raimundo não tivesse me falado daquele papel? Prefiro nem calcular. Peça a tabela de tarifas. Leia. Pergunte tudo que não entender. Não saia da cadeira até entender tudo. Agora preciso te falar do meu próprio erro, o que cometi aos 70 anos e que oxalá tivesse evitado. Recebi uma ligação do banco dizendo que havia uma oportunidade para complementar minha aposentadoria. Fui sem pensar muito. Sentei na frente de um rapaz jovem que me falou durante quase 1 hora sobre um produto financeiro com gráficos bonitos e palavras como capital garantido e rentabilidade a longo prazo. E eu, orgulhoso como sempre fui, acenei com a cabeça, fingi entender mais do que entendia e assinei sem fazer a pergunta mais importante. O que acontece se eu precisar desse dinheiro antes do prazo? Tem multa? Não perguntei porque tinha vergonha de não saber, porque aquele rapaz com seu terno me fazia sentir que perguntar o básico era confessar ignorância. 3 anos depois, aos 73, tive um problema de saúde sério e precisei resgatar aquele dinheiro. Aí sim me explicaram tudo. Prazo mínimo de permanência, multa por resgate antecipado e que eu ia receber menos do que tinha colocado. Não te digo quanto perdi porque ainda dói. Só te digo que foi o erro financeiro do qual mais me arrependo em toda a minha vida. O rapaz não mentiu. Tecnicamente, tudo estava nos papéis, mas me apresentou só as vantagens, sem ênfase real nos riscos. Por quê? Porque tinha metas de venda mensais. Porque o banco ganha quando você contrata, não quando você entende perfeitamente. Isso não é conspiração. É a realidade do negócio bancário. E reconhecer isso te protege. Quando um funcionário te oferecer qualquer produto, dê sempre a mesma resposta. Preciso pensar. Pode me dar por escrito para eu ler em casa? Se disser que é oferta só para hoje, essa é exatamente a sinal de que algo não está certo. Boas decisões financeiras não se tomam com pressa. Leva para casa, lê devagar, consulta alguém de confiança que não ganhe nada se você assinar ou não. E se não te interessar, volta e diz não. Sem explicações, sem desculpas. Você é o cliente. Vou te contar o que fiz para que minha aposentadoria rendesse mais. Primeiro, comparei bancos pela primeira vez na vida e mudei depois de 40 anos na mesma instituição. No primeiro ano, economizei mais de R$ 800 em tarifas. Segundo, revisei todos os produtos contratados e em que ontem seguros esquecidos. Protec 6 shows de carta, o que nunca usei, alertas por SMS que pagava sem lembrar de ter pedido, cancelei tudo que não o precisava, mais R$ 150 por mês, 1.800 por ano. Para uma aposentadoria que já não sobra muito, isso importa demais. Terceiro, aprendi com meu neto a fazer transferências pelo celular. Não porque goste de tecnologia, mas porque fazer no caixa me gerava tarifa toda vez. Aprendi só 2 ou 3 operações e já foi suficiente. E a quarta coisa, que talvez seja a que mais mudou tudo, foi entrar no banco de um jeito diferente. Não mais como alguém que vai pedir um favor, mas como o que sou. Um cliente que tem seu dinheiro ali, que paga por esse serviço e que tem todo o direito de entender exatamente o que paga e por quê. Comecei a fazer perguntas sem vergonha, a pedir que repetissem quando não entendia, a dizer me explica de outro jeito sem me sentir inferior. E os funcionários passaram a me tratar com mais respeito real. Não é que seja um agente, é que o sistema reage diferente diante do cliente informado. Torne-se esse cliente. A idade não impede. Pelo contrário, 83 anos de vida dão uma perspectiva que o rapaz jovem do balcão ainda não tem. A vergonha financeira na velhice é real e mais comum do que você imagina. Muitos mais velhos sentem vergonha de fazer perguntas no banco,
de parecer que não sabem o que deveriam saber a essa altura da vida. E essa vergonha silenciosa os torna vulneráveis, os faz assinar o que não leram, pagar o que não deveriam, aceitar condições que não os convêm. Eu senti essa vergonha durante décadas, a vergonha de não ter estudado finanças, a vergonha de não dominar o jargão bancário, a vergonha de ter 70, depois 75, depois 80 anos e ainda não entender direito como funcionava o meu próprio dinheiro. Mas vou te dizer algo importante. Essa vergonha é completamente injustificada. O sistema financeiro é deliberadamente complexo, não por acidente. A complexidade beneficia quem a projeta. Quanto mais difícil é entender um contrato, quanto mais técnicos são os termos, quanto mais apertada é a letra miúda, mais difícil é para o cliente comum detectar onde está o que não o favorece. Não entender o jargão bancário não é ignorância. É a resposta normal de uma pessoa normal a um sistema construído para não ser fácil de ler. Então, da próxima vez que o funcionário disser algo que você não entenda, não acene. Diga: não entendi. Me explica de outro jeito. E se continuar sem ficar claro, não vou assinar até entender completamente. Você tem esse direito. Sempre teve. E ninguém naquele banco pode te obrigar a assinar nada que você não tenha entendido. Tenho 83 anos. Cometi erros que me custaram dinheiro real. Assinei o que não devia. Paguei o que não devia. Fiquei calado quando devia ter perguntado. E hoje cuido do meu dinheiro melhor do que nunca. Não porque seja mais inteligente, mas porque parei de ter vergonha de aprender. Porque comecei a fazer perguntas. Porque pedi aquela tabela de tarifas e li inteira. Porque decidi tratar o banco como o que é, uma empresa que presta um serviço, não uma instituição de caridade que cuida de mim. O banco nunca vai te explicar tudo isso. Não é do interesse dele, mas é o seu dinheiro. E é o seu direito saber exatamente o que fazem com ele. Escreve nos comentários, comigo o banco, e termina com a sua história. Quanto dinheiro se perde em silêncio, em vergonha, em não saber que havia outro caminho. E se você quer continuar recebendo conteúdo assim, histórias reais, sem filtro sobre a verdade da velhice, se inscreve nesse canal e ativa o sininho. Porque tem muito mais coisa que ninguém nos conta, sobre direitos que ninguém explica e armadilhas que ninguém avisa. Já passou da hora de falar sobre isso em voz alta. Cuida-se, lê os papéis, faz as perguntas, não assina nada que não entenda. Isso é o que 83 anos me ensinaram, e eu não me calo mais.